Dando sequência ao especial de outubro, onde leio só Nobel de Literatura. Hoje eu trago para vocês o meu 39º lido em 2023, o terceiro de outubro. Ele, o norueguês, que foi laureado há 8 dias, Jon Fosse, em Eales. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivian. Muito bom ter a sua companhia para falar sobre este Nobel de Literatura. Eu estava muito empolgada, curiosa, né? Em primeiro momento, eu estava muito curiosa. Eu passei esse ano todo, assim, esperando esse momento, o mês de outubro, para descobrir aí quem seria o novo laureado. E assim que saiu a divulgação, gente, corri no site da Amazon para garantir aqui o meu livro. Eu gosto muito de ter Nobel de Literatura em papel para colocar aqui na estante, eu acho que fica ainda mais especial. E Jon Fosse já era um nome cotado já há algum tempo, ele esperava que isso fosse acontecer. E o comitê justificou dizendo, por suas peças e prosas inovadoras que dão voz ao indizível. Este livro, ele dá voz ao indizível. Não tem nada de óbvio aqui, não tem nada de simples. Ele tem uma vibe muito diferente, é muito gostoso. É uma leitura envolvente, misteriosa, que te surpreende. É um quebra-cabeça, é um joguinho aqui com a sua cabeça mesmo. Você fica tentando montar as peças para poder entender o que se passa. Esse livro foi publicado em 2003, mas aqui no Brasil ele chegou agora, gente, não tem nem um mês. A Companhia das Letras publicou ele no dia 25 de setembro. Acho que tava, né, todo mundo já esperando que o Jon Fosse fosse o laureado. Então a Companhia das Letras já deu um jeitinho aqui de entregar esse livro pra gente. Ai, que bom que foi ele, porque eu amei. Uma coisa que eu quero só falar. No site da Amazon fala que esse livro tem 85 páginas. Não é, tá? Ele tem 108 páginas. Às vezes é difícil, mas às vezes acontece da informação tá errada lá no site, tá bom? E aqui a gente vai ter uma história um tanto quanto misteriosa de um casal, Signa. Se escreve Signe, mas eu dei um Google para ouvir a pronúncia, é Signa e Asle. Esse casal já está junto há um pouco mais de 20 anos, eles se dão muito bem, eles são muito amigos. A Signa mesmo, durante o livro ela fala que existe uma grande amizade, cumplicidade, eles vivem de maneira muito tranquila. Ela nunca viu o Asle olhar para ela de uma maneira torta, então ela se sente ali muito segura, muito protegida com ele, mas ela é insegura em relação a este homem, porque ela não sente que ele é feliz ao lado dela, mesmo tendo essa grande amizade e cumplicidade. Ela duvida da felicidade dele junto dela ali. Ela percebe que ela não é suficiente para ele, então ela tem uma insegurança muito grande. O Asle, ele tem essa casa, que é uma casa centenária da família dele, ele nasceu ali e já tem pelo menos 5 gerações que essa casa é da família dele. Eu digo pelo menos 5 porque a história vai voltar, né, aí essas 5 gerações. E é uma casa que fica de frente a um fiord. E os fiordes noruegueses são assim, são belíssimos, né? São inclusive patrimônio da humanidade pela Unesco. Lugares misteriosos. Lá tem uma energia assim que parece que chama as pessoas, né? A natureza, em muitos pontos do nosso planeta, a natureza ela é muito imponente, muito impactante, muito poderosa. E lá nos fiordes é isso, né? Uma região glacial onde o mar ele entra ali estreitamente nessas terras que tem vales muito profundos. A profundidade dessa água chega a quilômetros, assim, é muito, muito profundo e é belíssimo, né?
essa região tão fria, mas que consegue aí ter um breve verão em que tudo fica bem azul, bem bonito, bem diferente, né? Mas passa boa parte do ano naquela escuridão, naquele frio muito rigoroso. E o Wesley, ele é apaixonado por essa região. Ele tem ali um envolvimento, uma força entre ele e essa escuridão quando se dá ali já, né, o outono, o inverno, que é algo muito profundo assim, e isso incomoda a Signa. Ela fica realmente com um olhar quase que amedrontado para tudo isso. Ela tem muito ciúme da relação que ele tem, dessa visão, né, dele ficar parado ali na porta daquela casa, olhando pro fiord, olhando para a paisagem. Isso incomoda ela. E o que mais incomoda também é porque o Wesley, ele tem um barco bem pequenininho, um barco bem rústico, e ele sai todos os dias para fazer um passeio nesse barco. Não interessa como o tempo esteja, ele sempre vai descer, né, descer a trilha ali, descer aquele caminho para poder fazer esse passeio. A casa fica lá no alto, né? E fica ali aquela... Nossa, deve ser belíssimo, né? A vista que se tem. Aqui, olha, na capa do livro, inclusive, é o desenho, tá vendo? Do relevo aí de um fiord. E aí todo dia ele sai. E aí nós estamos no ano de 1979 e é final de novembro, é outono, já é o final do outono lá deles, já tá bem escuro. E aí o Wesley fala pra ela que vai sair, né? E ela fica muito incomodada dele sair naquela escuridão, naquele vento, mas ele sai e ele não volta mais. Passam-se 23 anos, aí estamos em março de 2002 e a Signa segue esperando o retorno deste homem. No fundo ela sabe que ele não vai voltar, mas essa esperança é o que alimenta o dia a dia dessa mulher. Essa esperança, né, essa fantasia de que ele possa voltar, vai dar força a ela para que ela siga a vida tão solitária. É um casal que não teve filhos, então ela segue ali sozinha. E aí dentro dessa espera toda dela, pelo retorno deste homem, a gente vai desenvolver aqui, né, a gente vai ter essa história correndo, onde vai dar margem a algumas interpretações e vai depender muito do seu olhar. Então assim, esse livro, ele é uma obra de arte que dá a possibilidade para diversas interpretações, né? Vai depender muito da sua vivência, da sua crença, da sua fé, para você fazer a sua interpretação aqui. Pode ser que você interprete de uma maneira mais espiritual. E aqui do livro tem até 2 momentos aqui que dá a entender de algo espiritual, né? Assim, na minha ideia, são 2 momentos. Que é um em que a Signa conta quando conheceu o Wesley, e ela fala que quando eles se olharam, ela percebeu que na verdade foi um reencontro, né, de 2 pessoas que estiveram separadas há muito, muito tempo e por fim ali, enfim, se encontraram de novo. Aí fica umas 10 linhas falando sobre isso, sabe? Sobre esse reencontro ali, quando eles se conheceram, em que tudo foi acontecendo de uma maneira muito natural. Tem uma parte em que a Signa, ela vê uma fogueira de chama lilás, e lilás é a cor da espiritualidade, então eu fiquei na dúvida, eu falei, será que pode ter, né, alguma relação com isso? E tem também, gente, outras interpretações. Você pode interpretar que a solidão, ela é tão grande que a pessoa começa mesmo a fantasiar como eram as vidas das pessoas passadas naquela casa, né? Já que essa casa, o fiord, é onipresente durante toda a história, tudo se passa ali, né? Nesse pequeno assim, espaço, né? Casa e fiord, onipresente, né? Então, de repente, pode ser a solidão que essa mulher sente, ela é tão forte, tão poderosa, que ela começa a ter essas visões, assim, né, do que se passou antigamente. Só que, ao mesmo tempo, não é só a Signa que tem essas visões, vamos chamar assim. O Wesley, ele também vê tudo isso acontecendo, né, com a vida dos seus antepassados. E aí você fica na dúvida, tentando entender.
E às vezes fica difícil também, gente, porque esse livro, ele não tem parágrafo, tem ponto final, mas ele não tem ponto final o tempo todo que é necessário. Tem alguns, né? E assim, é um livro que vai direto, tá? A escrita dele é uma escrita inteira aqui, né? E aí você vai ter umas partes em que tem ali alguns diálogos, aí vai ter umas, aqui por exemplo, ó, que tem umas linhas menores, isso aqui são os diálogos deles, né? Mas é um livro inteiro, sem parágrafo, com poucos pontos finais, e você tem que ter uma concentração muito grande, tá? Eu li esse livro justamente num período do dia em que eu estava sozinha aqui em casa, né? Foi no dia 12 de outubro, era feriado, aí meu marido saiu com a nossa filha e eu pude ler. Eu gastei 3 horas para ler esse livro aqui. Tem hora que você precisa voltar um pouquinho a leitura para você tentar entender, falar assim, não, peraí, é isso mesmo que está acontecendo? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa, sabe? Tem um pouco dessa situação, pelo menos comigo teve, tá? E aí você vai ver então a vida desses dois, né? Os dois têm essas visões dessas 5 gerações aí, então você fica um pouco na dúvida. O Asley, ele é uma pessoa muito... ele gosta de ficar sozinho, ele é um homem arisco, ele é um homem tranquilo, né, com a esposa dele, como eu disse, mas assim, ele não faz muita questão de ter contato com outras pessoas. Ele realmente gosta daquela solidão ali, da casa dos dois, e ele evita grandes diálogos. E aqui no livro tem essa condição também, que tem muitas frases repetidas. Fica meio que repetitivo, mas é a intenção do livro. E o próprio Asley, ele tem essa ideia de que a gente não precisa de grandes palavras e nem de grandes frases, porque as grandes palavras e as frases muito longas, elas são traiçoeiras, elas vêm para enganar as pessoas. Então ele fala o que é necessário, ele só responde, assim, ele é monossilábico. É uma condição que incomoda às vezes a Signa, e ela fica, né, duvidando aí então desse amor que o marido tem por ela. E em um certo momento do livro ele vai deixar claro pra gente que às vezes quando ele tem que retornar para casa, ele não quer retornar porque ele não quer encontrar de novo a mulher. Mesmo tendo esse relacionamento muito brando, muito tranquilo, ele não se sente ali com essa vontade de ver a mulher novamente. E então a gente fica na dúvida, né? Lá nesse novembro, no final de novembro de 1979, quando ele desaparece no seu barco, ele de fato desapareceu, esse homem foi embora, ele fugiu da vida que ele tinha ali com a mulher. Qual é o acontecimento verdadeiro? Vai depender muito da sua interpretação. Eu levei esse livro mais pro lado de ficção, sabe? Porque assim, aqui mesmo, e eu fui ler isso aqui só depois que eu já tinha terminado o livro. E aí foi super de encontro ao que eu já tinha aceitado pra mim, que era o livro, sabe? Nessa narrativa ambientada nas Indômitas... Ah não, perdão, é um pouco pra cima. Ian Foster constrói um mundo em que todos esses momentos habitam o mesmo espaço. E os fantasmas do passado confrontam aqueles que ainda vivem. Quando a gente fala de fantasmas do passado, confrontar os que vivem, pode ser sua consciência, né? Ou pode ser algo espiritual. Mas quando ele fala que todos esses momentos habitam o mesmo espaço, para mim essa é a chave do livro, tá? Aqui não é um spoiler, porque como eu disse, é uma obra de arte em que cada um vai ter uma interpretação. Para mim existe aqui um encontro dessas linhas do tempo, sabe? E aí, ao invés delas seguirem lineares, em algum momento elas se cruzam, e aí o Asley e a Signa, eles conseguem ter essas visões do que aconteceu no passado, sabe? Pra mim é mais ou menos isso. O meu marido, gente, ele é PhD em tudo que se refere a viagem de tempo, coisas de super-heróis, essa é a pegada dele, ele entende pra caramba. Às vezes ele até tenta me explicar, mas eu fico assim...
Meus olhos ficam perdidos, ele percebe, ele começa a rir. Eu tenho dificuldade para entender, mas eu tenho facilidade para aceitar. Então, para mim, esse livro tem mais essa pegada, tá? E aí a gente vai ver, né, essas 5 gerações passadas. Lá na página 46, mais ou menos, eu acho que é isso, vai mostrar pra gente a trisavó do Asley, que é a Asley, a Alice, perdão, que é a Alice. Ela é a trisavó. Ela vai ser apresentada pra gente ali por volta dos seus 20 anos de idade. Ela vai estar com um bebê que engatinha, que é o Christopher, o bisavô do Asley. E aí, gente, nessa parte do livro eu fiquei tentando entender qual era a simbologia disso. Se alguém puder me ajudar, por favor, deixa aí nos comentários depois, porque a Alice, ela vai estar com um espeto e nele vai ter uma cabeça de uma ovelha, que ela tá ali com ela na fogueira, e da fogueira ela leva pra água do mar, aí faz até aquele chiado, né, de coisa quente na água e tal. Eu acredito que isso tenha alguma simbologia, porque isso vai se repetir. Eu dei um Google, eu tentei pesquisar sobre mitologia, lendas nórdicas, norueguesas, eu não encontrei nada que me ajudasse. Então, se você puder aí me ajudar a entender isso, né? E aí a gente vai ver essa mulher, então, essa trisavó com o Christopher, que é o seu bisavô, e aí depois a gente já vai ver também a história dos avós do Asley. Inclusive o tio-avô do Asley tinha esse mesmo nome. O nome dele é uma homenagem, então, a esse tio-avô, que no dia do seu aniversário de 7 anos, imagina só, uma criança completando 7 anos, ela ganha um barco. E aí esse menininho entra nesse barco, vai navegar e morre. E aí a gente vai ver tudo isso. O luto, ele vai se dar nessa ideia, né, da signa de que o Asley morreu. E o luto vai se dar também com essa passagem do tio-avô dele, que passa, então, realmente, né, ele morre dentro desse barquinho no dia do aniversário dele de 7 anos. Aí a gente vai ver luto, a gente vai ver solidão, a gente vai ver a dificuldade de vida, né, nesse lugar que pode ser tão hostil, apesar de tão belo, é uma região hostil, né? O frio, ele vem de uma maneira muito violenta, mas é muito bonito ver esses elementos, né? A fogueira, ela aparece várias vezes no livro, né? Trazendo esse calor, trazendo essa chama, essa luz. Tem a escuridão, quando o Asley sumiu, né, naquela noite, fala que já estava bem escuro, né, final de outono, então o dia já fica mais escuro do que claro, e ele tem ali um envolvimento, ele tem uma, sei lá, é como se fosse um chamado, sabe? Como se o fiord, essa escuridão, atraísse ele de uma maneira muito mais forte do que ele próprio. Ele mesmo, em um dado momento do livro, ele fala isso, que ele não entende, ele só sente esse chamado e ele vai. Né? Então a gente vai ter esses elementos, né, da natureza constantes aqui no livro também, fazendo parte dessa história junto de todas essas pessoas. É uma história que carrega algumas simbologias. Eu fico lamentando de não poder entendê-las todas, né? Mas eu tô levando muito para esse lado de ficção. Acredito que muitas pessoas vão levar para esse lado espiritual e também não vai estar errado. Ninguém tá errado, né? Aqui é uma interpretação de cada um. Mas é isso, gente. Eu fiquei assim intrigada. Tem uma parte aqui desse livro que eu achei muito interessante, né? Porque eu falei, a escrita dele é muito diferente. Não tem muito essa pontuação, não tem parágrafo, e na mesma hora que a visão ela se dá com a signa, a visão já se dá com o Asley, e tem hora que isso se mistura, sabe? Que é transferido de um para o outro, assim. Tem um momento aqui que os dois estão juntos. Eu vou ler para vocês pegarem mais ou menos qual é o ritmo de escrita do livro, tá? De repente só esse trecho vai ficar um pouco confuso para vocês. Isso aqui já é na página 59,
Mas assim que você começar a ler o livro, você já entra nele e você vai conseguir acompanhar esse ritmo. Mas é um ritmo quase que confuso. Mas está frio aqui, será que não podemos ir para a sala? A estufa está bem quente, diz Signa. Ah, e outra coisa, não tem aqui ponto de interrogação, tá? A escrita ela só usa mesmo a vírgula, muito, né? E às vezes um ponto final, mas ponto de interrogação, não. Você que vai ter que dar isso para a história. Então, voltando. Mas está frio aqui, será que não podemos ir para a sala? A estufa está bem quente, diz Signa. E então ela o pega de leve pela mão e em seguida o puxa. E então ela entra na sala e se vê do banco onde está sentada, entrar na sala. E então ela o vê entrar e vê que logo atrás dele também vem Alice, atriz-avó. E que ela também entra na sala. E então ela se vê ir até a estufa e pegar uma acha de lenha e ela se vê se abaixar e ele olha para ela onde ela está abaixada, de frente à estufa. E então ela põe a acha de lenha enviesada em meio às chamas e no mesmo instante ele vê que agora é Alice quem põe a acha de lenha na estufa. Não é ela, é a Alice. A atriz-avó dele, é ela que agora está de frente à estufa e que põe uma acha de lenha enviesada na estufa. E os cabelos pretos dela brilham. E no banco, lá no canto, ele vê Christopher deitado com uma coberta enrolada ao redor do corpo e enfim, aí vai. Deu para perceber que nesse pequeno trecho tem frase que se repete, né? Isso aqui é uma constante no livro, tá? É algo repetitivo, meio randômico, é muito diferente, mas é envolvente. Gente, é muito bom, sério, é muito bom, porque ele vai te dar aí grandes possibilidades, você vai ter que colocar sua cabeça para funcionar, para montar esse quebra-cabeça que é esse livro. Eu amei, amei mesmo, de verdade, muito diferente, diferentão demais, que foge aí de tudo que até então eu li. Se você ler, volta aqui, vamos bater um papo sobre ele, vamos discutir essa história, vai ser um prazer poder fazer isso contigo e eu espero você nos próximos vídeos. Beijo, tchau!